Aleluia! Dê um bom dia à pessoa que está mais próxima a você. A paz do Senhor. Depois pode se sentar. Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24 é a nossa jornada bíblica de hoje. Enquanto você está procurando, estarei orando ao Senhor. Deus, mais uma vez, nos colocamos aqui, Senhor, cheios de necessidades, cheios de carências, cheios, ó Deus, às vezes de tristeza e de dor, mas, Senhor, sabedores de que o Senhor controla todas as coisas. Nós não compreendemos como o Senhor age, mas o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus confiável. Vale a pena depositar em Ti toda a nossa esperança, Senhor. Então, mais uma vez, perdoe os nossos muitos pecados. Que o sangue do Teu Filho feche, Senhor, toda e qualquer brecha pecaminosa em nossa vida, pois com ousadia, Senhor, entraremos no Santo dos Santos. Senhor, estamos aqui à mercê da Tua própria vontade, mas como igreja ressurreta, nós banimos desse lugar toda e qualquer presença contrária à Tua. Toda ação demoníaca saia em nome de Jesus e que reine somente a presença do Teu Santo Espírito e que a igreja diga amém. Então vamos lá. Capítulo 24 de Gênesis, uma esposa para Isaac, diz o título do capítulo de número 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com você, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo
jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saíam para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela responder, beba, e darei ainda de beber os seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, quem é que surgiu? Rebeca. E vamos parar por aqui. Aqui é a mensagem ao qual Deus reservou para nós nessa manhã. Os capítulos 23, anterior a esse, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Gênesis, fazem parte de uma transição de patriarcas. Isso é, uma mudança estava acontecendo, e essa mudança vinha da parte de Deus. A vida de Abraão estava terminando, e a vida de Isaque, o filho da promessa, estava iniciando. Diz as Escrituras, principalmente no capítulo anterior, que fala sobre a morte de Sara, a mãe de Isaque, diz que Isaque passava um período muito difícil na sua vida. Com saudade da sua mãe, ele andava muito entristecido, desorientado. Abraão, preocupado com o estado real do seu filho, ele toma uma iniciativa depois de orar muito, porque às vezes, diante da tristeza, não adianta nenhuma palavra do homem, porque as nossas palavras não têm poder de consolar ninguém, mas aquilo que é gerado por Deus, aquilo que vem do coração de Deus, sim, isso levanta o nosso ânimo, isso alimenta a nossa fé, isso traz uma verdadeira mudança, tanto no nosso interior, como também no nosso exterior. Então, Abraão sabia do propósito de Deus de abençoar a sua posteridade. Abraão sabia que o seu futuro já estava debaixo de uma promessa de Deus, mas só aconteceria essa promessa se Isaque casasse e tivesse filhos. Então, como eu disse, Abraão, depois de ver o estado do seu filho como estava, Abraão, depois de orar e buscar o Senhor e lembrar das promessas que Deus havia feito a ele com relação à sua posteridade, ao futuro dos seus descendentes, ele toma essa decisão. Debaixo da direção de Deus, ele toma uma atitude de procurar uma esposa para o seu filho Isaque, que é o capítulo que nós acabamos de ler, o início desse capítulo, que é muito bonito, e eu até encorajo você a terminar a sua leitura em casa hoje, pois faz parte da nossa jornada bíblica de hoje. Então, o verso 1
já começa com algo revelador. O verso 1 diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Então vejam, amados, Deus já tinha abençoado a vida de Abraão em tudo. Isto é, Deus demonstrou o seu favor de várias maneiras ao longo da vida de Abraão. Abraão foi um homem próspero, foi um homem rico, foi um homem respeitado pelos povos, onde ele peregrinou com Sara. Abraão, ele foi considerado por Abimeleque, ele foi considerado por Faraó, apesar de ter até dito para eles meias verdades, dizendo que Sara era sua irmã, mas ele escondeu que Sara, além de sua irmã, meia-irmã, era também a sua esposa, e Deus Deus livrou também Sara, até mesmo de ser tomada como esposa por esses reis, ao qual ele andou e peregrinou em toda a Canaã, mas até mesmo de uma mulher estéril, a bênção de Deus fez com que Abraão gerasse um filho que nós acabamos de falar, que é o filho da promessa. Então, Deus havia cercado a vida de Abraão de toda sorte de bênçãos. Imagine, se eu perguntar a você nessa manhã, quem quer ser abençoado por Deus? Todos nós queremos. Todos nós somos carentes da bênção de Deus. Mas, quando temos a bênção de Deus, as transições da vida, as mudanças da vida, acontecem para melhor e não para pior. Todos nós fazemos parte dessa transição. E nós vamos falar justamente isso. Nós vamos falar de mudança nessa manhã. Nós vamos falar de transição, nós vamos falar de uma transfiguração que vem da parte de Deus e que, na verdade, ela está iniciando. Na sexta-feira, já meditando nessa palavra, perguntando ao Senhor qual seria o texto que nós estaríamos apoiando o nosso culto nesse domingo de manhã, para que eu já pudesse ficar em oração, estudando o texto, tomando café em casa. De repente, eu escutei uns estalos que vinha do quarto do Rodrigo. Uns estalos estranhos. Eu parei com o café da manhã, com os meus ovos que eu como de manhã, e perguntei: Senhor, és tu que está aqui? E ele falou: sou eu. E eu parei o café, eu falei: o senhor quer falar comigo alguma coisa? Ele falou: quero. Eu falei: Senhor, então deixa eu comer o meu ovo. Eu vou parar e eu volto à nossa conversa. Deus, muito paciente, me esperou comer meu ovo, tomar meu café, e voltei a orar. E eu falei: Senhor, o que o senhor quer falar? Eu já tinha começado o esboço, mas eu não tinha ainda a direção, o alvo que o Senhor desejava que fosse ministrado nessa manhã. E quando eu voltei os meus olhos para a palavra transição, veio uma presença de Deus muito grande, e eu disse: Senhor, é isso que o Senhor quer falar comigo? Ele falou: é. A sua vida está passando por uma transição. A sua vida está passando por uma mudança. A minha igreja também vai receber essa mudança da minha parte. Eu posso falar isso, Senhor, com a igreja? Ele falou: pode.
Inclusive você vai pregar sobre isso. Então, irmãos, o que eu estou falando nessa manhã não veio do meu coração, veio do coração de Deus. Quem aqui nessa manhã não espera uma boa mudança da parte de Deus? Existem mudanças que são ruins, existem transições que, ao invés de trazer paz, elas acabam trazendo perturbação. Existem mudanças que, na verdade, podem vir do coração de Deus, mas trazer também dor e sofrimento, porque, como o nosso irmão Paulo pregou no culto do Espírito Santo, vários personagens bíblicos passaram também por transições debaixo das promessas de Deus. Um deles estaremos abordando no final do livro de Gênesis, é a vida de José, que Deus deu a ele 2 sonhos, como se mostrando a ele que os seus pais, os seus irmãos, estariam curvados diante dele, honrando a vida de José. Ele não sabia explicar o que era isso, porém, essa promessa era verdadeira, mas José, ele teve que passar por um processo doloroso. Ele teve que passar pela traição dos seus próprios irmãos, que quase o mataram, o venderam como escravo. Quando ele ainda, como escravo e servo na casa de Potifar, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, que queria adulterar com ele, caluniou José e ele foi parar na masmorra, ele foi parar na prisão. Lá também, usado por Deus, revelou o sonho tanto do padeiro como do copeiro, e disse para o padeiro: olha, quando você sair daqui, fale de mim para Faraó, para que eu saia desse lugar. Mas o padeiro esqueceu. Porém, quando o Faraó, já é spoiler da nossa jornada, hein? Já estou dando né, um adiantamento da jornada lá no final de Gênesis. Então, o padeiro, ou melhor, o copeiro, não é isso, irmãos? É o copeiro, o padeiro morreu, o copeiro que viveu. Aí o copeiro, ele lembrou que havia prometido a José, mas na verdade ele não esqueceu. Deus faz tudo na hora certa, no momento certo. Nós precisamos ter paciência e esperar o agir de Deus. Então, existem marcas quando uma transição e uma mudança, ela é abençoada por Deus. A primeira marca que eu quero dividir com vocês, e que está aqui no texto, é que a atitude de Abraão, de buscar uma esposa para o seu filho, é a primeira marca. Então o Senhor está dizendo que eu também preciso buscar sempre uma esposa, um marido, para a minha filha, o meu filho? Nem sempre. Mas também não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que essa decisão de Abraão não veio por ele mesmo. Ela veio debaixo de oração. Ela veio debaixo do conselho do Senhor. Abraão era chamado de amigo de Deus. E como amigo de Deus, Deus não o escondia de nada. E ele, com certeza, consultando o coração de Deus, vendo a tristeza do coração de Isaque, vendo como ele estava preocupado com a sua posteridade, a sua descendência, porque, Senhor, se o meu filho, nessa carência que ele está, acabar entregando o seu coração a um relacionamento com uma mulher cananeia, com essas mulheres que não temem o teu santo nome, o meu futuro estará maculado e não abençoado por ti. Então me ajuda, Senhor. Com certeza Abraão começou a orar pelo futuro do seu filho. Isso nós devemos fazer. Isso nós devemos fazer pelos nossos filhos, orar para que até mesmo eles venham se unir
e formar um futuro matrimônio debaixo da bênção de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, tudo dá certo. Você coloca as mãos e as coisas prosperam. As coisas acontecem. Se isto é, se a atitude de Abraão não nascesse primeiro no coração de Deus, por mais bem intencionado que ele estivesse, essa mudança não daria certo. Não iria dar certo. Então veja, essa marca precisa nos acompanhar. Nós não podemos tomar uma atitude, por mais bem intencionada que ela seja, se não tivermos o aval de Deus, se não tivermos o conselho do Senhor, se não tivermos debaixo da vontade do Senhor. Os pais podem agir na vida dos seus filhos até mesmo de 3 formas. Os pais podem ajudar, os pais podem atrapalhar e os pais também podem se omitir. Se você quer ajudar a vida de um filho ou de uma filha, você precisa pedir conselho ao Senhor. Ah, mas na minha vida aconteceu assim, 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 mas a vida do seu filho é diferente. Na vida da sua filha é diferente. Abraão sabia que as filhas dos cananeus não temiam a Deus, então ele não se omitiu, ele começou a orar e pedir conselho ao Senhor. O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Então, nós podemos até tomar uma atitude, porque tem pessoas que têm um pouco de impaciência no momento da oração. Acham que a oração tem a ver com ação, não tem nada a ver com ação. Ah, tem que orar, mas tem que agir, depende. Você pode agir e atrapalhar tudo. Você pode agir até mais bem intencionado que seja e atrapalhar a vida do seu filho, a vida da sua casa, a vida de uma igreja, a vida de um país, a vida de uma cidade. Pode atrapalhar tudo se não tiver debaixo da direção de Deus. O que nós não podemos deixar de fazer é orar. Orar é comunhão com Deus. Orar é ouvir o conselho do Senhor, é ouvir a orientação do Senhor. Ah, mas a minha mãe, ela disse isso. Eu não estou aqui querendo lançar os filhos contra os pais e nem os pais contra os filhos. O que eu estou dizendo é o seguinte: quem tem a principal e a melhor palavra é Deus. É Deus. Eu posso aconselhar você, mas se o meu conselho não vier da parte de Deus, isso vai atrapalhar a sua vida. Porque até para enganar crente tem que usar a palavra, e a palavra tem resposta para tudo. Ora, você pega uma palavra, na verdade eu vou chamar até de desgraça, né? Desgraça. Quem tinha aquela caixinha de promessa, né? Eu no início da minha fé eu tinha aquilo, aí eu fechava o olho, Senhor, fala comigo, só faltava eu falar, né? Unidunité, salamengue, o escolhido foi você. Dava tudo errado, irmãos. É como se Deus falasse comigo: não é assim que eu quero que você tenha comunhão comigo, não é dessa forma. Leia a minha palavra e eu vou falar com você, e você vai colocando as suas necessidades diante da minha presença, e eu vou orientando e aconselhando você. Então, queridos, nós podemos até tomar uma atitude, mas se ela não vier do coração de Deus, nós vamos mais atrapalhar do que ajudar. Às vezes Deus se vê forçado, como se algo forçasse a Deus. Desculpe, Senhor, mas Deus é soberano, Ele controla tudo, e Ele coloca às vezes a nossa vida num leito de dor.
ele fala, não vai me ouvir? Então tu vai parar forçadamente e vai ficar aí nessa cama, para que nessa cama eu possa falar com você, que isso não seja necessário para a nossa vida. Então, essa foi a primeira marca. A segunda marca de uma transição, de uma mudança abençoada por Deus, é que ela não vem da vontade permissiva de Deus. Vou explicar. Servimos um Deus que não age na força e nem na violência. E se não submetermos os nossos desejos e as nossas cobiças a Deus, nós estaremos em perigo. Às vezes, o nosso adversário não é o inimigo de nossas almas. O nosso adversário são as nossas inclinações, as nossas vontades, as nossas cobiças, os nossos desejos. Então, devido às vezes à nossa teimosia e obstinação, desejando algo contrário que o Senhor quer, mas Senhor, né, é bíblico, eu vou te servir, eu vou fazer o melhor, mas Senhor, me dá isso, né, como até mesmo Balaão, né, que recebeu aquele recado de Deus, que não era da vontade de Deus, que ele fosse profetizar contra o povo de Deus, como o rei Balaque assim queria, dar dinheiro para ele, dinheiro, dando riquezas para ele, riquezas. Balaão era um profeta que ganhava dinheiro ao profetizar, e aquilo mexeu com ele, e ele insistiu, e nós sabemos a história. Deus permitiu que ele fosse, mas no meio do caminho, o que Deus fez? Colocou um anjo, com uma espada flamejante, onde a mula viu e ele não viu o anjo. A mula sabia que iria morrer, por 3 vezes ela se desviou do caminho, porque Balaão não via o anjo do Senhor, que estava ali para impedi-lo de passar, e ela acabou na 3ª vez falando com Balaão, por que você está me batendo? Eu não sempre obedeci você, eu estou batendo porque você está teimosa, você está me prejudicando de ir em direção ao que eu vou fazer, você não está vendo o anjo? Aí ele viu, às vezes uma mula precisa falar conosco, irmãos, que Deus está se opondo no nosso caminho, nos alertando, olha, não vá por esse caminho, não faça a tua vontade. Então, a segunda marca de uma transição abençoada, não vem com a permissão de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na Bíblia, há exemplos de quando o povo desejava e insistia em algo, Deus permitia que esse algo fosse feito. Mas também trazia uma grande tribulação a balde. No Salmo 106, vamos abrir lá. Salmo 106. Verso de número 13. Vamos começar aqui do 12. Está aqui, olha, não precisam abrir não, está aqui. Esqueci da projeção, vamos ler aqui. Vamos até ao 15, ok? Do 12 ao 15. Bota 12, bota, hein? Vivian, bota o 12. Isso aí. Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Vamos lá, 13. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se a quê? A cobiça, olha, cobiça é desejo, é vontade, é a nossa vontade. Entregaram-se à cobiça no deserto
e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Então, Deus pode permitir que a minha vontade prevaleça. Deus pode permitir que a sua cobiça prevaleça. E às vezes até no início, quando a nossa vontade começa a ser feita, a gente sente uma alegria, a gente sente um prazer, a gente sente, uma graça, graças a Deus, Deus concordou comigo e me deu isso. Porém, aquilo que aborrece o coração de Deus, geralmente não é bom para ninguém. Então, essa segunda marca de transição e mudança abençoada por Deus, ela tem que vir debaixo da vontade soberana. Você tem que orar, como falamos na primeira marca, e você também tem que esperar Deus revelar a vontade dEle, porque o verdadeiro evangelho é esse, é o evangelho ao qual o discípulo, ele toma a sua cruz, ele segue a Cristo e renuncia à sua própria vontade a favor da vontade de Deus. E a terceira e a última marca é que o Senhor envia e dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. O nosso Deus, quando nós estamos debaixo da mudança que Ele deseja fazer, da transição que Ele deseja fazer, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E o que os anjos fazem? Eles protegem a nossa vida, eles livram a nossa vida de fazer uma besteira. Eles também nos concedem escape. Quando nós até já estamos na mão do inimigo, ele providencia escape e nós somos livres dentro da fornalha 7 vezes acesa. Deus nos tira lá de dentro, porque ele envia o seu anjo. Então, Abraão disse ao seu servo no verso 7, vamos recordar aqui. Verso 7, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo, a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. O Senhor Deus do céu enviará o seu anjo adiante de você, disse Abraão para até mesmo seu servo. Eu não estou aqui, e olha, essa teologia, ela é heresia, é uma heresia orar pelo anjo. Você não tem que orar pelo anjo da guarda, você não tem que orar por anjo nenhum, você tem que orar em nome de Jesus. E quem dá ordem ao anjo, quem é que dá ordem? É Deus. Então esse negócio, vai lá anjo, vai lá na casa do meu vizinho, essa música aí eu não aceito não, vai lá Senhor, olha aí, está acontecendo assalto, está acontecendo roubo, Senhor, eu libero agora o teu anjo para interromper esse mal. Vai lá, anjo, vai lá e corta essa doença. Pelo amor de Deus, esse tipo de oração é heresia. Não faça essa oração. Quem dá ordem a anjos é Deus. E os anjos foram criados justamente para servir aqueles que vão herdar a vida eterna. Então, o cuidado de Deus, muitas vezes, vem através da ordem que sai da boca do Senhor. Porque não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E ele dá ordem aos anjos. E a bênção de Deus flui milagrosamente. Então, no verso 12 também ao 15, diz que o servo também orou. Olha aí o que o servo orou. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes.
hoje, e sejas bondoso para com meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Rebeca aparecer no momento em que o servo de Abraão tinha acabado de orar não foi uma coincidência. Não foi, mas uma providência de Deus. O Senhor proverá. Ele está aqui nessa manhã para prover aquilo que nós não temos poder para fazer. Nós não temos poder para mudar nada. Nós não temos condições de realizar uma transição abençoada, mas se os seus olhos se abrirem, você verá que maior é aquele que luta por nós do que aquele que luta contra, e Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui para fazer essa mudança que Ele quer fazer. Então, essa é a palavra. Que você não atrapalhe, que você não interfira, mas que você, assim como eu, possamos agir em parceria com Deus. Fiquemos de pé, vamos orar. Asaf, me ajudem, por favor. A transição e uma mudança abençoada, ela veio através da oração de Abraão e veio também através da oração do seu servo. A promessa de Deus, ela era verdadeira. Deus queria abençoar a posteridade de Abraão. Porém, a oração não é descartada. Deus quer abençoar o teu futuro, mas se você não orar, pode dar tudo errado. Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração. Essa palavra é para todos nós. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tu és um Deus que controla todas as coisas, mas nós às vezes somos precipitados, Senhor. Nós não sabemos esperar e queremos resolver as coisas na marra, na violência, Senhor, na agressão. Nós queremos resolver as coisas da nossa forma, Senhor, e acabamos estragando tudo, Senhor. Senhor, somente uma transição abençoada por Ti poderia dar certo na vida de Isaque. Poderá também dar certo na nossa vida. Diz as Escrituras que Isaque, ele se encontrava triste, Senhor. Ele se encontrava, Senhor, decepcionado com a morte da sua mãe, desorientado, precisando de um consolo. E Abraão viu que Isaque, o seu filho, estava em perigo. Talvez até as mulheres cananeias já estavam cercando Isaque, querendo formar com ele uma aliança matrimonial. Mas Abraão, ele começou a orar, e é o que estamos fazendo nessa manhã, Senhor. Rabashomaná. Nós estamos aqui orando, Senhor, porque, Senhor, uma mudança quando vem da nossa parte atrapalha tudo, Senhor, ao invés de ajudar. Mas aquilo que vem do teu coração dá certo, Senhor. Então, Senhor, nos ajude. Não nos entregue à nossa própria cobiça. Não nos entregue ao desejo do nosso coração. Senhor, não nos entregue à tua vontade permissiva, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, a tua vontade soberana, Senhor. Senhor, ó Deus, por misericórdia, por bondade, não por merecimento, Senhor,
Senhor, nós oramos a Ti, para que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Senhor, protege na nossa caminhada, Senhor, protege a nossa vida, livra a nossa vida do mal, Senhor, nos conceda escapes, ó Deus, não permita que o inimigo prevaleça, porque ainda que eu esteja cercado, Senhor, ó Deus, a Tua mão poderosa agirá, trazendo livramento, trazendo, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor, que a Tua vontade prevaleça. E se a Tua vontade nos aborrecer, se a Tua vontade frustrar e decepcionar o nosso coração, nós nos curvaremos debaixo da Tua soberania. Que a Tua igreja receba graça para vencer toda e qualquer teimosia e obstinação do nosso coração. O Senhor console o teu coração nessa manhã, e tu sairás daqui debaixo da mesma bênção, porque Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Que Deus abençoe a tua vida em tudo. Tudo que você colocar as mãos venha prosperar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Podem se sentar.